Este é o terceiro vídeo de uma série que vai falar sobre um assunto muito importante, muito delicado e muito polêmico: a visão judaica de Jesus e do cristianismo. Neste terceiro vídeo, vamos abordar os supostos e alegados milagres feitos por Jesus. E vamos abordar esse assunto com 3 perguntas, por meio de 3 assuntos. O primeiro: o que faz de um acontecimento um fato histórico e como é que ele se propaga durante o tempo? A segunda pergunta: como surgiu o judaísmo? E a terceira: qual é a visão judaica dos fenômenos alegados como milagres feitos por Jesus? Vamos lá? Afinal de contas, como é que se produz um fato histórico? Ou seja, como é que a gente sabe que um acontecimento que nos é relatado do passado é verdadeiro ou não? Pois bem, essa é uma pergunta muito interessante, e se nós perguntarmos aos historiadores, nós vamos receber uma resposta que pouca gente conhece. Muita gente acha que por meio de documentos ou achados arqueológicos a gente consegue confirmar um determinado acontecimento. Mas esses fatores não são nada mais do que evidências, mas não são provas. Todo aquele que conhece a história e o seu registro sabe que é o testemunho ocular que constrói os fatos históricos. Ou seja, quanto mais pessoas tiverem testemunhado um determinado acontecimento, mais histórico e verdadeiro ele é. Então, por exemplo, como é que nós podemos comprovar, ter certeza de que existiu uma pessoa como Napoleão Bonaparte? Não é vendo documentos assinados por ele, nem suas roupas, nem onde ele morou, nada disso. Sabemos que Napoleão existiu porque centenas e milhares de pessoas o viram naquela época e transmitiram isso para as gerações seguintes. Outro exemplo: como é que podemos ter certeza que existiu um Júlio César e a mesma certeza de que Hércules, que é contemporâneo dele, não existiu? Pelo mesmo motivo, centenas de pessoas, milhares de pessoas viram o imperador romano e desde aquela época nós sabemos que Hércules é uma lenda. Como no passado, como no futuro, saberemos que, por exemplo, um presidente brasileiro, Juscelino Kubitschek, existiu e um personagem qualquer da literatura, como por exemplo Saci Pererê, é uma lenda, porque nós transmitiremos para as futuras gerações que JK existiu, foi presidente do Brasil e o Saci é um personagem do lendário brasileiro. Da mesma forma, vamos perguntar: como é que surgiu o judaísmo? É sabido que tanto o cristianismo quanto o Islã creem que houve uma revelação divina para o povo de Israel, fugitivo do Egito, depois de mais de 100 anos de escravidão, no Monte Sinai. Ali, Deus proclamou os 10 mandamentos. Na verdade, de acordo com a tradição judaica, só 2 dos 10 foram ditos por Deus. Mas isso foi suficiente para mexer com todo o universo. De acordo com o judaísmo, há registros nos 4 cantos da terra de que os outros povos também, naquele momento, ouviram Deus falar com o universo que ele criou, os seus 2 primeiros mandamentos: eu sou o eterno teu Deus que te tirou da terra do Egito e não terás outros deuses além de mim. E por que esse fato é histórico e é verdadeiro? Porque ele foi testemunhado por mais de 3 milhões de pessoas. Ele foi amplamente divulgado na antiguidade. Desde os tempos bíblicos, a tradição judaica e cristã comemora a Páscoa, que nada mais é a celebração da saída do Egito. E contamos de geração em geração, de pai para filho, de avô para neto, essa história da libertação do Egito com as 10 pragas, com a abertura do mar, etc. Pois bem, por que não existem relatos
e registros de que há testemunhas vendo a revelação que Maomé recebeu, ou de Alá ou do anjo Gabriel. Muito simples, porque ninguém testemunhou esse fato. Da mesma forma, porque há alegações de que houve milagres feitos por Jesus, porque ele de fato fez fenômenos sobrenaturais. Ele de fato mudou a ordem na natureza na frente de centenas de pessoas. Então, que ele fez coisas sobrenaturais, isso para o judaísmo é fato, isso aconteceu, é histórico. A pergunta é: qual é a explicação e qual é a visão judaica? Seria isso então a prova de que ele era o Messias ou de que ele era o Filho de Deus? Pois bem, essa é a nossa terceira e mais importante pergunta. Como que o judaísmo interpreta esses fenômenos praticados por Jesus? E a resposta é muito simples. Senhoras e senhores, na Torá e no Tanar nós temos inúmeras, dezenas de passagens que nos contam que grandes homens, permitidos, recebendo a permissão de Deus, alteraram a natureza e fizeram fenômenos sobrenaturais, que podem ser chamados de sinais ou de milagres. E da mesma forma, houve a reação de homens, infelizmente, mal intencionados, que fizeram fenômenos sobrenaturais, mas com base em magia, feitiçaria e bruxaria, que são proibidos pela Torá. Proibidos porque são possíveis, porque é possível fazer. Por exemplo, no palácio do faraó, Moisés e Arão jogam o cajado no chão e ele se transforma em serpente. Imediatamente os magos do faraó fazem a mesma coisa, só que a serpente de Moshe e Aharon, Moisés e Arão, engole as demais serpentes, demonstrando que a força espiritual da luz conectada com Deus é obviamente muito mais poderosa do que as forças das trevas que têm origem no ser humano. Sim? Porque a maldade pior que existe no mundo é a maldade humana. Mas vários outros exemplos. Josué, que parou o sol e a lua na batalha no vale de Aialon. Ou, por exemplo, a ressuscitação do menino feita por Elixá, por Eliseu, filho da Shunamita. Ou toda a competição anterior a esse episódio do seu mestre Elias, com os profetas de Baal. Então, não faltam exemplos de fenômenos sobrenaturais na Torá e no Tanar. Ocorre que, de acordo com o Talmud babilônico, há algumas passagens em que Yeshu é citado. Da compilação dessas passagens é possível concluir que houve 2 Yeshu, um deles aluno de Rabi Yoshua ben Perachia, que foi afastado e punido porque no Egito ele aprendeu as magias que havia lá. Afinal de contas, o Egito, desde a época dos faraós, sempre foi especialista em feitiçarias, em bruxarias, como dissemos, e então ele foi afastado e castigado por seu mestre. Só que há outro Yeshu, que é da época de Rabi Akiva, e de acordo com as passagens talmúdicas, é o maior candidato a ser Jesus Cristo, de Nazaré, Yeshu Hanotzri. De acordo com o Talmud, ele foi apelidado de Ben Stada, que é, na verdade, uma alcova pejorativa para sua mãe Miriam, por ter tido relações, enquanto uma mulher casada, com Papus Ben Yehudá, com um homem chamado Pandira. Isso é relatado no Talmud babilônico, no Tratado de Shabat. E lá, essa história é citada porque está se tratando da proibição bíblica, proibição da Torá, de se fazer tatuagens que remetiam às idolatrias da antiguidade. É proibido marcar a carne como faziam os idólatras, fazendo cicatrizes especiais com desenhos e também desenhos sob a pele, como as tatuagens que nós conhecemos hoje. E ali naquele ponto do Talmud,
nos é revelado qual foi o segredo, qual foi o poder que Yeshua utilizou para fazer os seus alegados milagres. Ele ficou de posse no templo do nome de Deus Meforás, o Shema Meforás, o verdadeiro e legítimo nome de Deus, que de acordo com algumas opiniões tem 72 palavras compostas de 3 letras. Ao ser pronunciado, esse nome secreto que não chegou até os nossos dias, consegue fazer mudanças na ordem natural das coisas. E foi dessa forma que Yeshua andou pela terra de Israel, fazendo os seus alegados milagres, e as pessoas testemunharam, e isso realmente causou uma comoção enorme na população daquela época, e reiteremos, principalmente nas pessoas mais simples e mais fáceis de serem enganadas. As pessoas eruditas e os estudiosos sabiam que não se tratava nada mais do que mais um exemplo de uma pessoa que tinha tido acesso a uma maneira de mudar a natureza, mas por interesses próprios, se autoproclamando o Mashiach, ou, como fizeram os seus discípulos posteriormente, o proclamando como Filho de Deus, algo que é completamente contra os princípios básicos do judaísmo, como nós citamos no início, os 2 primeiros mandamentos das tábuas da lei, na revelação do Monte Sinai. Então, senhoras e senhores, essa é a visão judaica de como Jesus praticou os seus alegados milagres. Há opiniões também de que ele tatuou sobre a pele nomes de tumá, ou seja, de impureza, mas alguns dos nossos sábios corroboram a opinião do Talmud, como o Rabbeinu Efraim, em seu comentário sobre a Torá, de que, de fato, o que ele fez foi tatuar o nome de Deus para depois poder usar com seus interesses. Na verdade, existia na saída do templo um mecanismo na porta, havia 2 leões, quando as pessoas passavam esqueciam o nome de Deus que era pronunciado no templo, no Yom Kippur, todo ano. Mas o que fez o Yeshua, ele pensou, se eu tatuar esse nome e colocar debaixo da pele, assim que eu sair, eu vou lembrar que está comigo, vou pronunciá-lo e vou poder alterar a ordem natural das coisas. Então, essa é a visão judaica desse assunto tão importante, tão significativo, e encerramos aqui essa primeira série de vídeos sobre a visão judaica de Jesus, o cristianismo e o Novo Testamento. É isso aí, espero que vocês tenham gostado e nos vemos em outras séries. É isso aí, reflitamos sobre tudo isso. Tchau.